Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de ensino religioso. Eu sou a professora Fabiana e hoje falaremos sobre os diferentes espaços e territórios sagrados para o terceiro ano. Você sabe o que é os diferentes espaços e territórios sagrados? Como falado na aula anterior, assim como existe a diversidade religiosa, também existem os diferentes espaços e territórios sagrados, que são lugares aonde as pessoas vão para professar a sua fé, a sua crença e sua religiosidade, aonde se conectam com a sua fé. Vamos conhecer agora alguns espaços e territórios sagrados. Para os indígenas, a casa de reza da religião indígena Guarani Kaiowá ou Oca é um local sagrado, onde fazem as orações, é onde é escolhido o nome das crianças, e para os indígenas a natureza também é sagrada, pois é onde o índio acende o fogo, planta o milho, colhe e vive de forma harmoniosa. A mesquita Oumy ibn al-Khattab homenageia o segundo califa sunita árabe, que governou entre 634 a 644, expandindo o Islã para a Síria, Mesopotâmia e Pérsia do Egito. O califa também foi responsável pela organização do calendário muçulmano a partir da Hégira, fuga do profeta Mohammed para Medina, e deixou um relevante legado para a organização militar, econômica e desenvolvimento cultural. A mesquita foi construída pela comunidade islâmica no início de 1980 em Foz do Iguaçu, Paraná. Entre os padrões geométricos, algum trecho do Alcorão decora o interior da mesquita e o chão tem demarcações dos espaços que cada pessoa deve ocupar ao fazer as orações. A mesquita Oumy ibn al-Khattab homenageia o segundo califa sunita árabe, que governou entre 634 a 644, expandindo o Islã para a Síria, Mesopotâmia e Pérsia do Egito. O califa também foi responsável pela organização do calendário muçulmano a partir da Hégira, fuga do profeta Mohammed para Medina, e deixou um relevante legado para a organização militar, econômica e desenvolvimento cultural. A mesquita foi construída pela comunidade islâmica no início de 1980 em Foz do Iguaçu, Paraná. Entre os padrões geométricos, algum trecho do Alcorão decora o interior da mesquita e o chão tem demarcações dos espaços que cada pessoa deve ocupar ao fazer as orações. Conheceremos agora o terreiro Ile Axé Liá Nassau Oká. O nome templo refere-se a Iarorixá Liá Nassau, africana escravizada, posteriormente libertada, e assumiu no Brasil o nome de Francisca da Silva. Liá Nassau é também o título de posto hierárquico elevado relacionado ao sacerdócio do culto de Xangô. Trata-se de um terreiro do candomblé da nação Quetu, de tradição iorubá, Nagô. Localizado em Salvador, Bahia, é também conhecido como Terreiro de Casa Branca do Engenho Velho. O espaço foi o primeiro terreiro das religiões afro-brasileiras a receber o status de Patrimônio Nacional de 1986. É também o terreiro mais antigo de Salvador, um dos mais antigos ainda em atuação no país, criado na década de 1830. O hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, é uma união de crenças e manifestações étnicas religiosas da Índia. Tem origem na cultura védica, cerca de 3.000 a.C. Dessa civilização escreveu o chamado Quatro Vedas, escritura sagrada do hinduísmo, que abordam a busca pela verdade absoluta, a divindade e a existência e as práticas de autoaperfeiçoamento, como a doutrina da yoga. Além do Vedas, as principais escrituras hindus são Upanishads, Smritis, Puranas, Ramayana, Bharata, Bhagavad Gita e as leis de Manu. Grande parte dos hindus é politeísta, pratica meditação de yoga e não consome carne bovina por motivos religiosos. Algumas das divindades principais do hinduísmo são Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Ganesha, Lakshmi e Kali. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Igreja dos Mormons, pois além da Bíblia faz parte do seu canônio o Livro dos Mormon, criado oficialmente em 1830 pelo estadunidense
estadunidense Joseph Smith Jr. A religião surgiu depois que seu criador teve uma revelação divina sobre onde estariam enterradas algumas placas de ouros, contendo um texto sagrado sobre suposta presença de Jesus na América, após sua aparição bíblica. Dessas placas seriam produzidas o que ficou conhecido como Livro dos Mórmons, pois Mórmon foi o profeta que registrou e compilou grande parte do que se encontra nesse livro, e teria vivido na América entre 311 e 385. Espera-se que os fiéis dos Mórmons a abstinência do álcool, tabaco e também da bebida forte, como café, chá preto, considerados prejudiciais ao corpo. Testemunha de Jeová. A religião Testemunha de Jeová teve origem no movimento religioso dos estudantes da Bíblia, liderado pelo pastor Charles Taze Russell a partir da década de 1870 nos Estados Unidos. Essa religião defende o estudo bíblico e a maior fidelidade possível aos preceitos e práticas ali descritos. De maneira geral, os adeptos consideram-se cristãos, pois acreditam na ressurreição dos corpos no juízo final e na importância da propagação da Bíblia, porém não acreditam na trindade divina, e sim na superioridade de Deus, nem no conceito de inferno e fogo. Dessa maneira, a punição das pessoas consideradas más seria a morte eterna, a impossibilidade de ressuscitar e habitar no céu ou no paraíso terreno após o juízo final, que durará 1000 anos e transformará a terra. Adventista do sétimo dia, criada no século XIX nos Estados Unidos, essa religião desenvolveu-se a partir das crenças milleristas referentes a William Miller, que acreditava que a partir dos estudos bíblicos que Jesus retornaria à Terra para o juízo final em 1844. Apesar da profecia não ter se cumprido, uma jovem metodista chamada Ellen Harmon, posteriormente Ellen White, que havia tido uma visão que em 1840 encontrou uma interpretação também baseada na Bíblia para o evento que reavivou a fé dos muitos milleristas. A igreja foi oficialmente instituída em 1863. É uma religião cristã, acredita na Trindade Divina, de maneira semelhante à religião dos Testemunhas de Jeová. A religião adventista acredita na ressurreição dos corpos e no paraíso terreno. Uma das principais diferenças dessa religião é que os adeptos guardam o sábado como dia santo, ao invés de domingo, Dominus Dei, dia do Senhor. Hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, é uma união de crenças e manifestações étnicas religiosas da Índia. Tem origem na cultura védica, cerca de 3000 a.C. Dessa civilização escreveu o chamado Quatro Vedas, escritura sagrada do hinduísmo, que abordam a busca pela verdade absoluta, a divindade e a existência e as práticas de autoaperfeiçoamento, como a doutrina da yoga. Além do Vedas, as principais escrituras hindus são Upanishads, Smritis, Puranas, Ramayana, Bharata, Bhagavad Gita e as leis de Manu. Grande parte dos hindus é politeísta, pratica meditação de yoga e não consome carne bovina por motivos religiosos. Algumas das divindades principais do hinduísmo são Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Ganesha, Lakshmi e Kali. Agora que você já conhece alguns territórios e templos sagrados, faça uma lista que usaremos nas próximas aulas. Agora baixe, logo após a descrição desse vídeo, o jogo da memória, para jogar com seus amigos ou familiares. Divirta-se!